Meus irmãos, boa tarde a todos. Boa tarde com muita esperança, com muito ânimo, com muita força e vontade qualificada. Mais uma vez a alegria vem ter conosco, trazendo recordações e lembranças que deveriam ser reativadas por todos nós, devido ao quanto já recebemos do Cristo Jesus. Se lembrarmos de quando Cristo chegou à Terra, ele conhecia todo o mundo do seu tempo, mas também conhecia o nosso tempo no mundo que nós estamos vivendo. Por isso nós estamos agradecendo a esse nosso irmão, Mestre Divino, Filho de Maria, de ter mais essa oportunidade numa tarde ensolarada, que traz para nós o convite do Evangelho, o capítulo 11, que é importantíssimo nas nossas vidas, que é amar o próximo como a si mesmo, como Jesus amou também e nos ama até hoje. É importante lembrar que esse nosso irmão não desiste de nós e que nós temos então que, em linha reta, levar o nosso pensamento dentro da sua misericórdia, que apoia os nossos corações ainda tão atribulados. Hoje, nessa reflexão, estamos desejando a todos muita força mesmo e muita coragem, eu repito, para que nós possamos interiorizar os ensinamentos do Cristo, lembrando que nós somos espíritos em evolução e estamos aqui transitoriamente. Nós sabemos que os passos, os processos iluminativos do homem está medido no seu passo de cada dia, e por isso nós estamos aqui com muita garra, procurando entender a letra do Evangelho para que possamos praticar logo, logo em favor desse próximo que nos espera. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça para que os nossos rastros passados sejam apagados, para que nós possamos pisar mais fortes e firmes na tolerância para conosco mesmo, para entender o que é o outro em nossa vida. Muito bom. Olá a todos. Mais uma vez aqui essa benção que nós temos, essa oportunidade de poder estudar o Evangelho e de poder compartilhar também. Consequentemente aprendemos, mas aprendemos muito mais quando compartilhamos. É por isso que o Evangelho está sempre nos ensinando a estarmos em sociedade. Porque é em sociedade que aprendemos mais. É no meio da nossa família, dos amigos, da comunidade, que nós conseguimos então a nossa evolução espiritual, tendo como recurso o Evangelho, tendo como ensinamento os passos do Cristo, no qual ele veio e exemplificou para nós, como nosso governador e também como nosso modelo e guia da humanidade. Nós seguimos então com essa bênção, com essa luz. E estamos no capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, tendo sabido que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, propôs-lhe essa questão, para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este. Amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. E só para complementar, vou ler a introdução do item 4. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do ser humano para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito do que tomar como medida
do que devemos fazer aos outros aquilo que desejamos para nós mesmos. Esses ensinamentos já falam por si mesmos, mas vamos complementar um pouquinho. É preciso entender que todos nós somos devedores de nós mesmos. Conforme a gente está nessa carreata, conforme nós estamos passando pelas várias reencarnações, nós muitas vezes vamos cometendo os nossos excessos. E os nossos excessos são em cima de quem? Nada mais, nada menos, os nossos semelhantes. Consequentemente, estamos levando vantagem e os prejudicando em alguma coisa com o passar do tempo. E isso faz com que sejamos devedores de nós mesmos, quer dizer, se prejudicamos, nós temos de restituir. E nada mais, nada menos do que a caridade faz com que a gente consiga isso com o passar do tempo, porque somos nós que vamos passando pelo tempo e não o tempo por nós. E aí, consequentemente, nós fazendo então a caridade, mas tendo esse parâmetro que devemos fazer ao outro que nós gostaríamos que nos fosse feito, e não fazer o outro que nós achamos que ele merece, porque é bem diferente. Quando a gente faz ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito, nós realmente nos esforçamos para fazer aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, com todo carinho, com toda atenção, com toda a dedicação que nós gostaríamos, aí dedicamos ao outro. Porém, muitas vezes nem esse parâmetro temos. E aí o Cristo também vem nos ajudar. Quando ele diz assim, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Olha só que interessante. Vamos caminhando nessa terra com a compreensão de que nós temos de aprender a lei de amor. Mas para aprender a lei de amor, nós temos de entender a caridade. Mesmo nós que estamos passando por essa terra não temos noção dela, que nós começando a auxiliar os outros, mesmo com egoísmo, mesmo com ostentação, com orgulho, nós devemos buscar fazer o que pudermos para os nossos semelhantes. E isso só acontece quando nós saímos de nossas casas, quando nós saímos de nossos aconchegos, quando nós saímos de nossos egoísmos, quando nós estamos em contato com eles, seja na família, com os filhos, com os pais, buscando indulgência a todo custo, buscando aceitação de suas imperfeições, e assim também lá fora, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com a comunidade que muitas vezes nós não conhecemos e que nós ali podemos também dar a nossa parcela de auxílio. Porque, como eu disse, nós somos devedores de nós mesmos e nós muitas vezes devemos àqueles que batem a nossa porta e não auxiliamos. Muitos destes que em outras existências a gente até bateu em suas portas e ali estivemos por eles. Então, tá certo que nós passamos então pelas pessoas e muitas vezes recebemos o quê? Ingratidão. E muitas vezes elas se afastam de nós. Mas tem uma coisa também, está escrito que são mais bem-aventurados aqueles que amam, são mais felizes aqueles que amam, e não exatamente os que são amados. Quer dizer, aqueles que sabem procurar, aqueles que sabem se dedicar, aqueles que sabem acolher e visitar. Estes são mais felizes, porque estão entendendo para que veio, que são filhos de Deus e que nós estamos aqui para receber a nossa parcela é de Deus e não do outro. Então, se o outro é ingrato, se o outro vai embora, se o outro não nos retribui, não tem problema. O que importa é nós com Deus, que nós façamos por sermos filhos de Deus, que nós façamos por saber que Deus é amor, que Deus é sabedoria, e que nós também possamos dar a nossa parcela de amor para com todos aqueles que interajam para conosco. Maravilha, Alexandre. Eu percebo que quando o Evangelho cai em nossas mãos e apresentando esse capítulo para todos nós, nós precisamos verificar que no território da nossa intimidade precisa ser faxinado. Eu digo isso porque, faxinando nós por dentro, nós já vamos nos apresentar por fora como somos. E para entender esse capítulo, que é amar o próximo como a si mesmo,
É preciso trazer Jesus em ação para dentro de nós, para que nesse mecanismo nós precisamos acostumar e saborear o bem que já existe em nós. Deus nos deu o livre-arbítrio para a nossa escolha. Ou isto ou aquilo, nós temos que resolver. Então essa oportunidade que Allan Kardec, junto com os Espíritos, trouxeram para todos nós, e com a vivência que nós tivemos com o Evangelho sempre em mãos, e com os grandes baluartes do Espiritismo, que vem sempre trazer para nós balaios e balaios de oportunidade para nós escolhermos o que já estamos aptos. Então nós precisamos aprender a capacitarmos, ser irmão uns dos outros. É isso que o Chico sempre nos instruiu, que para assolar o nosso coração é preciso sofrer um pouquinho, mas não é sofrimento propriamente dito, é um exercício que nós temos que fazer, que se o amor existe e não é executado por todos nós ainda não entendemos. Então, que os horizontes do nosso coração possam perceber nessa tarde o quanto nós devemos a Deus, o nosso Criador, ao Cristo e outros baluartes. Que nessa oportunidade que eu falei no princípio, que a alegria vem trazer para nós as recordações de tantas oportunidades que já recebemos. Será que nós vamos ficar aqui repetindo só a soma das horas, dos dias, e ainda esse ano que começamos agora, com tantos problemas que nós temos que resolver, que são exercícios fáceis se nós entendermos que nesse horizonte entre o nosso coração e o coração do Cristo, para alcançar o nosso irmão, nós vamos trabalhando o nosso eu espiritual, sedimentando no próprio ser, na nossa categoria de espírito atrasado ainda, mas querendo ser um passo à frente na evolução de todas as maravilhas que nós recebemos de cada dia. Então, que os nossos passos, a partir de hoje, possam ser seguros, coesos e ainda intencional, para que o outro não sofra a vibração que nós temos dos nossos atrasos. Não podemos perder a parte vibracional que o Evangelho traz para todos nós em todos os momentos dos nossos sofreres, e ainda recordando que Ele nos dá o consolo, que sofrimento é consolado pelo bem de Deus que nós procuramos, e é na pessoa do próximo. É a ponte necessária que nós temos para evoluir tanto mais. Isso mesmo. E é interessante o Cristo dizer que uma é semelhante à outra, que uma complementa a outra. Aquelas duas leis, aqueles dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uma precisa completar a outra, quer dizer, para que eu consiga amar a Deus sobre todas as coisas de verdade, com respeito, com submissão e com identificação das suas leis e de seus desígnios, eu preciso fazer o quê? Amar ao próximo como a si mesmo. Porque uma coisa que nós não entendemos ainda é o que é o amor de verdade. O amor de verdade é piedade, é fraternidade, amorosidade, concórdia. Isto é amor. Para conseguir então a prática desse amor e interiorizá-lo, eu preciso estar com o meu semelhante. Porque para amar a Deus sobre todas as coisas, essa evolução que eu consigo na vertical, eu preciso caminhar na horizontal, que é onde está o meu semelhante. Meu semelhante, eu encontro ele na horizontal, caminhando por essa terra, interagindo com ele. Consequentemente, vou passar por dificuldades, mas não tem outra forma de evoluir. Então nós vemos tantas pessoas que dizem assim: estou cansado dos seres humanos, estou cansado das pessoas, e buscam conviver com os animais. Vocês já viram isso? Não, os animais amam de verdade, são seres mais evoluídos. Será que são mesmo? Sendo que nem livre-arbítrio eles têm ainda, porém estão por nós, amando de Deus, para nos auxiliar a complementar as nossas caminhadas. Mas com eles nós não aprendemos muita coisa, porque eles fazem o que mandamos, basta. Mas para que nós possamos realmente ser mais pacienciosos, mais piedosos e mais fraternos, é preciso essa interação com o ser humano, porque Deus age no ser através do próprio ser.
Deus ensina o ser através de um outro ser. Olha só que interessante. Por isso que sim, vamos ter animais, mas a melhor forma de evoluir de verdade e de aprender a lei do amor é estando entre os seres humanos, é trabalhando entre os seres humanos, é constituindo família, é tendo filhos, é auxiliando os nossos pais, é auxiliando os nossos cônjuges em suas imperfeições, é estando pela comunidade com toda a bagagem que nós temos, com a nossa profissão, com as nossas aptidões e, consequentemente, com todos os recursos materiais que nós temos em mãos. É interessante, quando o Alexandre está falando aí que o pessoal dá desculpa de querer amar os animais, é porque nós ainda estamos naquela parte nublada de enfeitar o nosso egoísmo. Então, nosso discurso é fazer todos nós de vítimas. Se o outro não está nos atendendo como eu quero, aí eu parto para objetos diferentes para suprir, né, a minha vontade de ser maior do que aquele que está servindo todos nós. E cada um está num patamar, cada um está dando o que tem, nós não podemos dar o que não temos. Então essa fala do Alexandre é muito importante a gente refletir, que o enfeite do nosso egoísmo precisa logo cair fora. Porque se nós somos didáticos em aprender a lei de Deus, é lógico que ela será precisamente a cada dia diante dos nossos olhos, para que o coração sinta melhor esse Cristo que nós buscamos. Muito bom. Podemos passar por outros? Eu escolhi aqui do livro de Emmanuel com Chico, Bênçãos de Paz. É uma leitura interessante, é a número 19. Já que estamos falando de amor, né? É ante o poder do amor. Aí vem a parábola de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Aí vem Chico com Emmanuel, diminuiu o teor da coisa, da parábola, para a gente entender, né? Ninguém conseguiria manter a ordem sem a justiça, mas ninguém constrói a paz sem amor. Não se negará merecimento à colônia penal que reúne os doentes do espírito, como não se recusa apreço ao hospital que congrega os doentes do corpo. Mas assim como na instituição de saúde somente o desvelo do amor é capaz de assegurar o preciso êxito às instruções da medicina, nos estabelecimentos de regeneração apenas o trabalho do amor garante a recuperação da lei que traça disposições para o equilíbrio social. Olha que interessante esse item. Ele explica muito bem, né, as instituições de hospital, de cadeia, tudo. Mas se o funcionamento do querer do funcionário que está trabalhando dentro daquela lei, daquela ordem, com aquela justiça, se ele não tiver o desvelo do amor, não conseguirá cura nenhuma. Nem o preso vai sair da cadeia melhor e nem o doente sairá do hospital. E como nós estamos hospitalizados no próprio corpo, como não lidar com o nosso corpo trabalhando, desvelando para que o espírito seja mais feliz? Que é a paz que nós buscamos, né? Olha que interessante isso aqui. Muitos falarão de esforço corretivo perante os erros do mundo. Não lhes desconsiderarás as razões quando justas, todavia, precedendo quaisquer medidas de coerção, referir-te-ás ao amor que restaura. Então ele busca mostrar para nós que o amor é o fogo recuperador, é o calor de um para com os outros. O dia que nós aprendemos a entrar no rela-rela, encostar no outro, mas encostar com verdade, com consideração de irmandade, lógico que a terra será melhor, né? Muitos apontarão os perigos resultantes das deficiências do próximo. Não lhes desrespeitarás a argumentação quando sincera, mas antes de tudo, providenciarás a obtenção do remédio que as reduza. Aí nós podemos ver as deficiências do próximo. Ver.
mas agir de forma amorosa para que ele saia daquele patamar. Porque se nós estamos vendo, isso está incomodando a nossa visão. Cabe a nós, então, aprender nessa oportunidade, ser um servo de Deus, um samaritano. Mas que bacana, hein, Alexandre? Assim deve ser de vez que, por enquanto, na terra, para legiões de acusadores diante das vítimas do mal, existem raros advogados para o socorro do bem. Aí, nós somos juízes, mas advogado para defender, não. Nós queremos ser advogados, já entregar para o juiz aquele errado. É isso que o Evangelho está nos pedindo, amar o próximo como a si mesmo, né? Ama sempre. E quando estiveres a ponto de descrer do poder do amor, lembra-te do Cristo. O Senhor sabia que o mundo de seu tempo estava repleto de espíritos endividados perante a lei, que ele não poderia invalidar os arestos da justiça para o reajustamento dos culpados. Compreendia que as criaturas hipnotizadas pelo vício não lhe dariam atenção, que deveria contar com a hostilidade daqueles mesmos a quem se propunha beneficiar. Então a gente lembra o caso de Judas, né? Que Jesus sabia puramente o que o Judas ia fazer, mas ainda tratou de amigo. Quando alguém nos trata de amigo, é porque ele tem uma confiança total. Então, mesmo que a gente está sentindo hostilizado por aquele alguém que a gente está sofrendo, que precisa melhorar, nós devemos interagir com o Cristo e fazer o melhor que nós temos. Permanecia convicto de que o extremo sacrifício lhe seria o coroamento da obra. Jesus não titubeou de fazer o bem, né? Que maravilha! Entretanto, consubstanciando em si mesmo o infinito amor que Deus consagra à humanidade, veio ao mundo mesmo assim. Então a consciência que Jesus teve de nos alcançar e está conosco, alcançando através de tanto barulho que nós fazemos, dos exercícios errados que nós criamos, ele continua conosco. Então essa bênção de paz que o Chico trouxe para nós, essa aparição de tantos títulos que o Chico trouxe para nós, já dá a mensagem necessária para essa tarde que nós queremos buscar o fogo do amor que trilhará conosco nos caminhos vindouros de cada um que tiver a oportunidade de estar conosco nessa hora e que possamos multiplicar a nossa vontade de crescer sempre. Graças a Deus nós temos todos esses recursos, né, Donda? Para poder estudar e para poder entender, porque nós só aprendemos através da repetição, tanto da teoria quanto da prática. E quanto mais essas teorias vêm em palavras diferentes, em textos diferentes, isso vai nos acordando, né? Vai fazendo com que entendamos várias nuances. E é por isso que, por exemplo, o Evangelho vem nos dizer, né, que nós devemos amar ao próximo como nós mesmos, fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. E na coleção Fonte Viva, Emmanuel chama esse termo de regra áurea. Quer dizer, a regra áurea que nos foi enviada por Jesus na palavra, na boca de vários mensageiros e ministros que passaram por nós desde o início da humanidade. Lá vem nos dizer que este termo, fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito, foi gritado em todas as nações, em todas as línguas, em todos os continentes, desde o início da humanidade até os tempos atuais. Para que isso? Para que nós possamos ouvir sempre, para que isso seja repetido sempre em nossos ouvidos, em nossas mentes, para alcançar o nosso coração ainda tão frio e egoísta, né, que nós somos. Faz parte, nós estamos passando por aprendizados, e é com o tempo que nós vamos entender a lei de amor de verdade, e é com o tempo que nós vamos alcançar a fraternidade tão almejada por todos nós neste mundo, e ainda não alcançamos por causa deste egoísmo, de ao invés de fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito, nós simplesmente buscamos nós mesmos alcançar isso, mas nós não vamos conseguir, porque nós realmente precisamos caminhar coletivamente para conseguir alcançar o progresso individual de cada ser.
Maravilha, Alexandre. Que Deus nos abençoe, né? Que possamos então trazer dentro de nós aquela certeza que se nós caminharmos juntamente nos passos do Cristo, nós vamos ter a fortaleza natural para os nossos dias vindouros, que talvez serão aflitos, que nós não compreendemos ainda o que é essa lei de Deus. Então devemos desinstalar esse egoísmo para que a nossa alma caminhe mais leve, né? Isso. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor Deus Pai e agradecer mais essa vez, mais essa oportunidade que nós temos de estudar essas literaturas magníficas que nos foram enviadas pela espiritualidade. Que possamos não só ler, não só estudar, mas também buscar praticar a todo custo, no dia a dia, com todos os que nos envolvem, para que assim se faça de verdade o aprendizado no espírito imortal que aqui está e que continuará a caminhar pela eternidade. Que a espiritualidade, que Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sempre por nós, e eles estão, por todos os acamados, por todos os que estão nas ruas e por todos aqueles que ainda não entendem a necessidade de serem submissos a Deus e de buscar essa identificação para com o nosso Pai. Que assim seja, e um abraço a todos. Que Deus nos abençoe, né?